meus irmãos de fé, nós estamos nesse domingo celebrando o terceiro domingo pascal. Neste dia, a liturgia da igreja nos leva a refletir sobre a conversão, e é uma conversão que conduz para um caminho que nós chamamos caminho dos filhos de Deus. No evangelho de hoje, que é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48. Quais são os pontos fortes que aparecem nesse evangelho? Primeira coisa que eu destaco aqui, no versículo 35, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quem são esses dois discípulos? Aqueles dois discípulos, chamados discípulos de Emaús, porque eles estavam indo a caminho de Emaús, e nesse caminho eles se encontram com um peregrino que se aproxima deles e começa a dialogar com eles e a lhes explicar as Escrituras. E nesse caminho, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que os discípulos estão meio em dúvida, não sabem bem o que está acontecendo, não sabem bem quem é aquele homem que está perto deles, nem sequer desperta para a consciência desses dois discípulos o fato de que pode ser Jesus Cristo, porque eles acabaram de enterrar Jesus Cristo, não de enterrar propriamente, mas de sepultar Jesus Cristo, passaram pelo evento da cruz. Então não é uma ideia que pode passar pela cabeça deles estar indo de volta para Emaús, de volta para as suas vidas, de volta para as suas realidades, e se encontrar com aquele Jesus Cristo que acabou de ser crucificado. Mas acontece algo determinante dentro dessa dinâmica, do encontro. Os discípulos convidam esse estranho, este peregrino, aparentemente, para comer com eles, para passar aquela noite com eles, porque já era tarde. E tudo isso, todas essas informações estão nos versículos anteriores a esse trecho que nós lemos na liturgia de hoje. Mas o ponto principal é que eles dizem: nós o reconhecemos ao partir o pão. Como nós temos essa capacidade de reconhecer? Reconhecer é o processo que se faz depois do conhecimento. Quando acontece um acidente trágico e nós somos chamados para reconhecer o corpo, saber se de fato aquela pessoa é nosso parente ou não. Como nós fazemos isso? Como nós temos a capacidade de fazer isso? Porque antes nós conhecemos. Estes foram capazes de reconhecer Jesus Cristo ao partir o pão, porque antes eles viveram com Jesus Cristo, fizeram uma experiência do encontro real, do encontro pessoal com Jesus Cristo vivo e depois com Jesus Cristo morto, e agora com Jesus Cristo ressuscitado. Essa dinâmica do reconhecer só consegue fazer quem de fato antes conhecia. Quem não conhece não é capaz de reconhecer. E o que é essa fração do pão, senão a expressão eloquente da Eucaristia? Fração do pão aqui, partir o pão, é precisamente a celebração da Eucaristia. É na comunidade que nós somos chamados a reconhecer Jesus. É nesse partir o pão dominical, na celebração da vida da comunidade, na celebração da ressurreição do Senhor, que nós de fato encontramos ali um ressuscitado, que nós reconhecemos que Jesus está no meio de nós, como nós sempre dizemos em vários momentos da liturgia da missa. Nós dizemos: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. É esse estar no meio de nós que nós somos capazes de reconhecer à medida que nós fazemos uma experiência com Jesus Cristo.
Se nós não fizermos essa experiência forte, essa experiência concreta com Jesus Cristo, então fica difícil, não que seja impossível, mas fica difícil poder reconhecer que Jesus Cristo está presente no sacerdote, que Jesus Cristo está presente na sua palavra, que Jesus Cristo está ali presente nas espécies eucarísticas, no pão, no vinho. Fica difícil reconhecer que Jesus está na pessoa do nosso irmão, na pessoa necessitada, que Jesus Cristo está ali na igreja, que é nossa casa, como nos lembra o documento de Aparecida e tantos outros documentos da igreja. Então, essa experiência com o ressuscitado acontece quando nós temos a experiência com Jesus Cristo, na sua palavra, nos sacramentos e assim por diante. Quando nós experimentamos as várias presenças de Deus na nossa vida, fica muito mais fácil nós reconhecermos Jesus Cristo ali, na celebração eucarística, na celebração dominical do mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ali, nesse mistério comunitário que nós celebramos toda semana no domingo, nós nos reunimos como irmãos para celebrar, ali nós recebemos a paz, o shalom de Deus. No versículo 36, Jesus Cristo saúda os seus discípulos com este dom, né? A paz esteja convosco. O que é essa paz? Não é um dom de Jesus para nós. Ela é o compêndio, ela é o conjunto, ela é a reunião de todos os dons que nós podemos receber de Jesus Cristo. Ela é muito mais do que simplesmente uma paz, ausência de guerras. Esta paz que Jesus vem nos dar é o shalom de Deus, um dom pleno do Espírito Santo, um dom que é cheio de dons, né? Cheio de possibilidades, cheio de capacidades que são doadas para nós, nesse shalom de Deus que Ele nos concede. Muitas vezes nós nos encontramos de fato como estavam os discípulos e a situação psicológica destes discípulos aparece no versículo 38, quando Jesus pergunta: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? De fato, não é uma situação exclusiva destes aí. Muitas vezes nós também estamos assim, preocupados, muito angustiados, estamos com dúvidas no coração. Essa paz que Jesus nos traz, ela vem também em auxílio destas nossas dúvidas. Ela vem sanar aquilo que nos falta para nós podermos não estar preocupados, mas que nós nos ocupemos das coisas de Deus. E quem se ocupa das coisas de Deus tem a inteligência aberta por Jesus Cristo, como nós vemos aqui no versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Abriu por quê? Abriu por todos os fatos. Você olhando para todos os fatos, você vê: este é o Cristo, este é o Filho de Deus, este é aquele que nós esperávamos tanto tempo. Tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras falava dele. Então agora o que nós vamos fazer? Não vamos nos preocupar com as coisas que virão, vamos nos ocupar das coisas de Deus, ou seja, vamos dar testemunho deste Jesus Cristo, vamos espalhar pelo mundo esta boa nova, esta boa notícia. E isso aparece no versículo 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhar, dar o nosso testemunho com a vida destas coisas que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. E é então o que nós vemos, por exemplo, na primeira leitura, quando na leitura dos Atos dos Apóstolos nós escutamos dois versículos que são centrais. Versículo 15 da leitura de hoje diz: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que Jesus Cristo
aquele que os chefes do povo judeu mataram, que vós matastes, ele está ressuscitado. Não é simplesmente um vós dirigido para um povo específico e um povo do passado. É um povo também do presente, a cada um de nós. Quando aqui nos Atos dos Apóstolos aparece a expressão vós matastes o autor da vida, isso também recai sobre cada um de nós, porque nós temos uma contribuição na morte de Cristo por causa dos nossos pecados. Por isso, no versículo 19, o autor dos Atos dos Apóstolos diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados, porque são estes pecados que mataram o Filho de Deus, os pecados do passado, do presente e do futuro. Estes pecados matam o Filho de Deus e nós precisamos, para estarmos unidos a este Filho de Deus, nos arrependermos e nos convertermos. Às vezes alguns dizem, basta a fé. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso é bem verdade. Acreditar em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, como até alguns irmãos protestantes falam, né? Mas só a fé em Jesus Cristo não é suficiente. É preciso ter fé? Sim, é preciso ter fé. Mas a fé, só a fé, não basta. Como não basta só a Escritura e como não basta só a graça de Deus. É preciso uma unidade nas coisas para que a gente não se torne hereges, né? O herege é aquele que faz seleção das coisas. Isso eu quero, isso eu não quero, isso aqui eu quero. É como se você fosse no supermercado e você vai nas prateleiras escolhendo aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada. Na igreja, na vida religiosa, na vida cristã, não é assim. Você aceita aquilo que o Senhor revelou na sua palavra, mas também você aceita aquilo que Jesus continua manifestando pelos sinais dos tempos, no magistério da igreja, na sagrada tradição e assim por diante. Então, alguns, inclusive alguns protestantes de raiz luterana, alguns evangélicos de hoje e várias ramificações, mas isso, somente a fé, somente a graça, somente a Sagrada Escritura. Mas isso não é suficiente. E onde nós nos fundamentamos para ver que isso não é suficiente? Na segunda leitura, quando nós dizemos, no versículo 4, que quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isso são palavras da primeira carta de São João, que foi na liturgia de hoje colocada na segunda leitura. Então São João está dizendo para nós, antes disso inclusive, no versículo 1 desse capítulo 2, ele diz, filhinhos, meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Veja aí a importância que é dada para aquele que está em uma situação de pecado. Ele precisa se libertar dessa situação de pecado, porque esses pecados ocasionaram a morte do Filho de Deus. Na cruz, o Filho de Deus paga a dívida destes pecados. Então, os apóstolos, aqueles que são testemunhas, aqueles que se ocupam das coisas de Deus, eles estão preocupados para que você não peque, para que eu não peque, para que nós não caiamos em pecado. Então, para que não pequeis, eu escrevo estas coisas. No entanto, se alguém pecar, nós temos junto do Pai um defensor, um paráclito, né? Jesus Cristo é o nosso paráclito, ele é o nosso defensor. E depois nós vamos ver que ele nos enviará um outro paráclito, como ele mesmo disse, que é o Espírito Santo. E esta dimensão do mistério nós vamos vivenciar no dia de Pentecostes, né? No domingo de Pentecostes, que já se aproxima. É o outro paráclito que o próprio Cristo nos envia. Mas aqui nós vemos, se o Espírito Santo é o outro paráclito, Jesus Cristo é o nosso
primeiro Paráclito que aparece aqui nesta dimensão que nós estamos meditando agora, né? Nós temos um defensor. Esse defensor é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, aquele único dotado de uma justiça plena, que é capaz, junto de seu Pai, nos ajudar a caminhar para Deus, fazendo este caminho de metanoia, esse caminho de conversão, esse caminho de renovação da nossa vida. E por isso aí vem a importância de não nos apegarmos somente à fé, porque, como eu disse, a fé sozinha ela não é suficiente. Por quê? Vamos repetir aqui as palavras, né, do versículo 4. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Sei que Jesus Cristo existiu. Sei que Jesus Cristo é Filho de Deus. Tenho fé, acredito em tudo isso. E depois? Não pode parar aí. É preciso guardar os mandamentos. E o que quer dizer guardar os mandamentos? É observar os mandamentos, saber quais são os mandamentos que Deus quer que nós vivamos e colocar em prática na nossa vida, para podermos fazer justamente esse processo de renovação da nossa vida, que é o que nos diz a oração do dia deste domingo. Na igreja, em todos os lugares do mundo onde se rezou a missa hoje e onde ainda vão rezar a missa, os padres, os sacerdotes, os bispos, aqueles que estão ali presidindo, né, até mesmo na celebração da palavra, vão rezar esta oração. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual. A renovação espiritual que vem pelos sacramentos, e os sacramentos só são possíveis pela ressurreição de Jesus Cristo. Para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus. Quando nós perdemos a condição de filhos de Deus? Quando nós deixamos de ser filhos de Deus? Quando nós pecamos. Antes de sermos batizados, nós não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus, existimos, fomos criados por Deus, mas a filiação divina é no dia do nosso batismo. Depois do batismo, quando nós caímos em pecado mortal, nós perdemos de novo a condição de filhos de Deus. Agora, quando nós vivenciamos a Páscoa, como ela deve ser vivenciada? Quando nós nos unimos por uma vida sacramental na comunidade cristã, então nós podemos celebrar com alegria esta recuperação da condição de filhos de Deus. Por que nós afirmamos isso baseados na oração da igreja? Porque quando a igreja reza, ela reza aquilo que ela acredita. Ela não reza simplesmente para colocar palavras bonitas na oração. Ela reza aquilo que de fato ela acredita. Então, nesse domingo, de forma, digamos assim, para resumir a liturgia deste dia, nós rezamos esta oração, que é a oração que contém o resumo das ideias principais de toda essa liturgia dominical. Que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, que será a ressurreição definitiva. Meus irmãos de fé, com alegria que estamos aí apresentando para vocês estas reflexões dominicais, hoje meditando o terceiro domingo da Páscoa. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana, essa que estamos iniciando, que é a terceira semana do tempo pascal, que de fato nós vivamos esse tempo com alegria e sejamos testemunhas
de Jesus ressuscitado, testemunhando Jesus com a nossa vida e usando as palavras, se necessário, como dizia São Francisco de Assis. A você que me acompanha no meu canal Irmãos de Fé, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.